nessa edição do Jornal do Univates. Emater divulga balanço sobre os impactos da greve dos caminhoneiros. Mães e bebês do bairro Santo Antônio têm atendimento multiprofissional na unidade de saúde. E ainda 45 alunos da Univates vão fazer intercâmbio no segundo semestre. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. A manifestação dos caminhoneiros durante 11 dias, entre maio e junho, provocou perdas em 19 municípios do Vale do Taquari. É o que aponta um levantamento divulgado, feito pela Emater entre 28 e 30 de maio. Com a paralisação nas estradas durante a greve dos caminhoneiros, cerca de 1.000 produtores ficaram mais de uma semana sem transportar a produção e tiveram dificuldades de alimentar os animais devido à falta de ração no Vale do Taquari. Um desses reflexos foi na cadeia leiteira. Naquele período, dados até o dia 30 de maio, de cerca de 940 mil litros de leite que deixaram de ser coletados, principalmente naquelas localidades mais distantes dos laticínios. As mais próximas, então, algumas rotas conseguiram circular, conseguiram coletar a produção. Mas em muitas rotas não houve condição de coleta. Então, tivemos esse leite que deixou de ser recolhido, atingindo mais de 1.300 propriedades. Com a escassez de combustível, 8 cidades decretaram situação de emergência. Capitão, Encantado, Imigrante, Mussum, Nova Brécia, Pouso Novo, Progresso e Putinga. Além do leite, outras áreas do setor primário foram afetadas. Na área de suínos, tivemos algumas perdas de animais, não tão significativas, Foram alguns ou outros animais que tiveram perda e alguns anteciparam abate, algumas propriedades ali, em função da falta de alimentação. E aves, tivemos uma perda de 33 mil aves aproximadamente na região. Então, isso foram algumas perdas que foram mortes que aconteceram por falta de alimentação, por deficiência de alimentação. A longo prazo, os principais reflexos negativos podem aparecer na cadeia leiteira. As vacas que não foram alimentadas corretamente podem ter o processo de produção do leite afetado. Houve alguma dificuldade em termos de adequar a alimentação ao que a vaca precisava. E à medida que você, no meio do ciclo de produção, você diminui a qualidade da alimentação desse animal, ele vai baixar em produção. E ele não tem o potencial de retomar aquilo para aquele ciclo, aquela produção que ele teria se tivesse sido alimentado adequadamente durante todo o tempo. Segundo o gerente regional da Emater, é importante que os agricultores tenham um estoque de ração na propriedade. Evitando esse risco, que num curto espaço de tempo possa ser afetado por condições externas à sua propriedade. Bom, a Câmara de Vereadores de Lajeado vota 9 projetos na sessão de hoje. Entre eles, matéria de Éder Sport do MDB, que autoriza o Legislativo a firmar termo de cooperação com a Univates. A medida é para desenvolver o projeto arquitetônico da nova sede da Câmara. Segundo a proposta, alunos da universidade vão elaborar sugestões de projetos para o prédio que vai ser construído na antiga Praça Mário Lampert, no centro. O parlamento também vai analisar a autorização para renovar o contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari, o Concisa. A matéria é sobre o pagamento do serviço SAMU. A sessão começou às 5 horas da tarde. Seguimos falando sobre Lajeado. A Prefeitura da cidade vai publicar no dia 20 desse mês um edital de abertura de concurso público e de processo seletivo. Ontem, o prefeito Marcelo Calmo assinou o contrato com a empresa responsável pelo processo, que foi definida após licitação. Segundo a secretária de administração, o município já tem definidas as primeiras datas do cronograma do concurso público, que vai servir para a formação de cadastro de reserva e para vagas efetivas em 34 diferentes cargos públicos e um emprego público. A Prefeitura de Teutônia abriu inscrições para a contratação em caráter emergencial de 2 motoristas. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Obras.
E no próximo bloco, mães e bebês do bairro Santo Antônio têm atendimento multiprofissional na unidade de saúde. É a seguir. Estamos de volta com o JU. Obrigado por continuar com a gente. A 19ª Regional da Polícia Civil, com sede em Lajeado, no Vale do Taquari, passa por um processo de reconfiguração de titularidade, envolvendo a chefia de delegacias de polícia em diversos municípios. Segundo o delegado regional, a reorganização se deve a pedidos de transferência e aposentadorias de policiais. 9 meses. Esse é o tempo em que parte da RSC 386 está sem reparos. O trecho entre Estrela e Lajeado é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, que fez a última operação de manutenção em outubro de 2017. Tomada pelos buracos, a situação da rodovia piorou ainda mais após a chuva das últimas semanas. Agora a gente fala sobre puericultura. No bairro Santo Antônio e Lajeado, profissionais de diferentes áreas da saúde trabalham juntos para atender mamães e bebês. A Zandra é mãe de primeira viagem. Para saber como cuidar da pequena Tiffany, que está com 8 meses, conta com acompanhamento dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família do bairro Santo Antônio. Desde a gestação, as mamães participam de grupos e consultas multiprofissionais. Eu acho bem interessante, porque a gente aprende bastante coisa que a gente não sabe, que nem eu sou mãe de primeira viagem, aí a gente aprende bastante coisa, né? Porque cada um deles sabe uma coisa que a gente quer saber, né? Uma dúvida, a gente pergunta para cada um deles e eles sabem responder. Os grupos, né, como já acontecem há um bom tempo na unidade, eu acho que eles promovem e trabalham na prevenção também das crianças, né, da saúde das crianças, porque como a gente acompanha eles desde o nascimento até aos 2 anos de idade, a gente consegue ver o crescimento dessas crianças e ajudar se elas estão realmente se desenvolvendo bem, nutricionalmente e também no desenvolvimento neuropsicomotor delas, né. Das consultas participam médica, enfermeira, fisioterapeuta e nutricionista. Os encontros são uma vez por semana. Além das consultas, momento para instruir as mães sobre cuidados com os bebês. Tudo para oferecer um atendimento completo aos pequenos. O que a gente percebe é o aleitamento materno prolongado, né? Pelas informações que elas recebem. Por exemplo, hoje, antes da consulta, acontece um grupo, né, onde são passadas informações, né, e com isso elas recebem orientações sobre aleitamento materno, sobre acidentes domésticos, que é o assunto de hoje, né, e assim elas conseguem ter um cuidado melhor com os seus filhos. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, a gente acaba saindo muito focado no nosso núcleo de atuação, né? A gente se forma muito tecnicamente para atuar na nutrição, no meu caso. Quando a gente trabalha de forma multidisciplinária, que eu acho que é mais do que isso, é interdisciplinar, que é quando um profissional complementa o conhecimento do outro, né? E vão se trocando experiências, as coisas elas fazem mais sentido também para o usuário, justamente para a gente ter um olhar integral sobre a pessoa, não enxergando ela só como uma nutricionista, só como uma fisioterapeuta, só como uma enfermeira, mas sim o indivíduo como um todo. Isso produz mais cuidado, mais saúde, faz mais sentido para as pessoas. A Univates oferece novas opções para ingresso em cursos presenciais. Interessados em acessar uma vaga podem agendar a prova de redação ou solicitar ingresso via nota de redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. O procedimento deve ser feito pelo site univates.br/vestibular até o dia 3 de agosto. E no próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã, nós já voltamos. Agentes públicos, servidores ou não, estão proibidos desde o último sábado de fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão e de comparecer a inaugurações de obras ou serviços públicos. Tais proibições fazem parte de uma série de restrições que devem ser cumpridas durante 3 meses antes do primeiro turno, segundo a lei das eleições.
São 3 as principais alterações para as eleições de 2018, que acontecem em menos de 3 meses. São elas: fundo eleitoral, cláusula de barreira e vaquinhas online. Os contribuintes já podem consultar o segundo lote de restituição no Imposto de Renda Pessoa Física 2018. As informações estão disponíveis desde as 9 horas dessa segunda-feira, de ontem. Nesse lote, também vão ser contempladas as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o cidadão deve acessar a página da Receita ou ligar para o Receita Fone, número 146. A Receita oferece ainda aplicativos para tablets e smartphones para consulta, declaração e a situação cadastral do CPF. Quem tem ou completa 18 anos nesse ano, mas não fez o alistamento até 30 de junho, significa que está em débito com o serviço militar. Agora precisa regularizar a situação. O jovem deve primeiro pagar a multa por ter perdido o prazo. Para saber o valor atualizado, acesse o site da Diretoria de Serviço Militar. Em seguida, deve comparecer à junta de serviço militar mais próxima. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Amanhã uma massa de ar seco e frio atua sobre o estado e proporciona um dia de sol com nebulosidade variável à região. Em Lajeado, a temperatura fica entre 8 e 16 graus. Em 2 Lajados, a mínima deve ser de 6 e a máxima de 14. Já em Vespasiano Corrêa, as marcas ficam entre 7 e 15 graus. E a seguir, 45 alunos da Univates vão fazer intercâmbio no segundo semestre. Nós já voltamos. Voltamos com o JU. Começou ontem a semana do projeto Rock no Recreio do Rádio Univates FM. Tudo começou no Colégio Cenecista João Batista de Melo. Já hoje foi o dia da Escola Municipal Francisco Oscar Carnal. O momento é para falar sobre a cultura do rock com a presença de músicos da região. Até o mês de setembro, o Núcleo de Educação Continuada da Univates faz o curso Desenvolvendo Competências para Atendimento em Telemarketing para cerca de 1.000 pessoas da região do Vale do Taquari. No total, para pessoas da região de Taquari, da cidade. No total vão ser 21 turmas, 42 horas aula por turma e 17 profissionais que ministram as atividades. Em alguns dias, os primeiros intercambistas do semestre 2018B da Univates embarcam para o intercâmbio acadêmico. Nessa edição vão ser 45 estudantes. Os intercambistas de diferentes cursos de graduação da Univates que viajam nesse semestre vão para 9 diferentes países: Alemanha, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Macau, Polônia, Portugal e República Tcheca. Realidade diferente, que agora vai ser o novo lar desses estudantes durante os próximos meses. A gente percebe que o que mais motiva é essa busca pelo novo, pelo desconhecido, né, e se desafiar. Conhecer nova cultura, nova língua, né, desenvolver essa nova língua, inglês, ou espanhol, ou italiano, né, que seja, dependendo do destino. E essa busca pelo novo, né, os jovens de hoje em dia, ou não tão jovens, enfim, buscam cada vez mais sair da zona de conforto, né, buscar se destacar de alguma forma. E o intercâmbio acadêmico traz isso para o aluno, né? Ele desenvolve a parte acadêmica, profissional, pessoal principalmente, né? A maioria diz que volta mudado. Gustavo e Patrícia voltaram da Suécia fazem algumas semanas. Para eles, com certeza, essa experiência vai ficar na memória para sempre. Eu acho que o principal é o desafio que a gente enfrenta. A gente foi para um país que fala inglês, a gente tinha seminário individual, trazer discussão, o crescimento como pessoa, assim, como aceitar o desafio. E é difícil, é muita prova, tem que estudar e tu volta com uma sensação de eu sou mais imbatível, eu consigo fazer muito mais, eu cresci muito mais como pessoa. Foi maravilhoso, assim, tu ter essa vivência com outra cultura, outras pessoas, outro país totalmente diferente.
E assim, foi maravilhoso a experiência, nossa, para a vida inteira, assim. Já o Arthur viaja no fim de setembro. Ele está na expectativa para o intercâmbio na Espanha. É a chance de tu poder conhecer lugares diferentes, o desafio que tu tem, que tu te propôs a sair, a ir para um lugar desconhecido, a enfrentar coisas que tu não vai saber muito bem o que te esperam. E também o desafio de aprender uma nova língua, né? Eu sempre achei importante tu ter conhecimento em mais línguas, e aí eu fiquei pensando, bom, tô próximo de me formar, eu acho que é o momento, mais do que o momento de eu estar conseguindo aprender uma outra língua, e aí vir no espanhol essa chance de tentar conseguir me formar com um outro idioma acrescido. Bom, agora todos já foram selecionados, né? Já deram o seu ok que vão querer fazer o intercâmbio, então a gente auxilia na questão de visto, a parte burocrática. Quem precisa de visto encaminha, quem não precisa já pode ir direto para a parte que é comprar passagem, ver seguro e tudo mais, né? Que os nossos alunos não podem sair daqui sem seguro, né? Seguro para que cubra o período que ele vai ficar fora. E agora o próximo passo após o visto é realmente comprar passagem, organizar as malas, né? E finalmente poder embarcar nessa aventura. Bom, o assunto agora é esporte. O Clube Esportivo Lajadense divulgou mais um nome para o jogo festivo. Cleiton Eduardo Vicente, o Perdigão. O meio-campo é presença confirmada para a partida do dia 19 de agosto na Arena Alviazul. Durante os próximos dias, a direção do Lajadense deve anunciar mais nomes de jogadores que vão participar da partida festiva. Além de Wellington Monteiro e Perdigão, estão confirmados Alex e Arley. Depois de empatar com o Uruguaiense pela Liga Gaúcha de Futsal, a LAF se prepara agora para enfrentar o Parobé Futsal nesse sábado fora de casa. Tudo começa às 7 horas da noite. Neste momento, a equipe de Lajeado é 7ª colocada com 15 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Parobé é 4º colocado com 16 pontos, tem 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do JU, a partir do 12h15 com o Marcos Ruschel. Obrigado pela sua companhia e boa noite.